Alô, gente, bem-vindos ao episódio número 95 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Como é que vocês estão? Eu estou bem disposta, surpreendentemente, tendo em conta a minha noite, porque estamos a meio de novembro e significa o início do tempo frio, do inverno e, consequentemente, das maleitas de crianças que estão em creches e infantários. Quem é pai ou lida com crianças de uma forma geral sabe que esta altura é terrível porque eles estão constantemente doentes. Há 2 dias o Duarte começou a vir para casa meio ranhoso, de vez em quando tossia e eu fiquei lá. Ok, inauguramos então esta época demoníaca de doenças e pronto. Ele foi piorando um bocadinho ao longo destes dias e hoje foi assim o pior dia, mas mesmo assim ele não está muito mal, tipo, ele mesmo assim foi para a escola, está só com ranho e tosse de vez em quando, mas pronto, tosse à noite é a pior cena de sempre, porque uma pessoa põe-se na horizontal e a tosse vem toda, então ele não conseguia dormir. Desculpem, estou-me a babar ligeiramente. Então pronto, por volta das 2 da manhã ele começou a tossir um bocadinho mais e depois queria mamar, mas como estava cheio de ranho no nariz, não conseguia respirar pelo nariz e afogava-se. Então pronto, foi suficiente para ele despertar e eu despertar também. Então eu ainda fiquei para aí 1h30 às voltas na cama com ele a ver se ele adormecia eventualmente, mas não adormeceu. Às 4 da manhã desisti e decidi levantar-me e ir com ele para a sala para vermos desenhos animados, qualquer coisa. E pronto, e assim foi. Ele até esteve bastante bem disposto. Ele está bem disposto, apesar de estar assim meio adoentado. Mas pronto, estou acordada, são 10 em ponto neste preciso momento. E eu já estou acordada há 8 horas, o que é muito engraçado. Mas uma coisa, uma particularidade sobre mim é que é muito raro eu acordar mal disposta. A não ser que eu tenha tido mesmo uma noite terrível ou... Enfim, há sempre aqueles dias em que nós estamos mal dispostos e não sabemos bem porquê. É muito raro eu estar assim, mas claro que acontece. Mas eu adoro acordar. Toda a gente gosta de acordar, né? É sinal que estamos vivos, mas eu adoro manhãs e pá, eu acho que é por aquela cena de... Eu sempre... ai, caraças, estou lerda. Eu sempre fiquei muito bem disposta a acordar cedo, eu sempre gostei de acordar cedo. Tipo, para mim, acordar às 6 da manhã nunca foi um esforço. E eu fico sempre muito contente e entusiasmada, bem disposta, alegre durante a manhã, porque aquela coisa de sentir que ainda tenho o dia inteiro para fazer uma série de coisas, é aquele entusiasmo pelo que está por vir, estão a perceber? E à medida que o tempo e o dia vai passando, eu vou esmorecendo. Eu não gosto de noites, detesto noites. Fins do dia começam-me a deixar meio deprimida. Eu acho que tenho alguma dificuldade em lidar com o fim das coisas, no geral. Isto aplica-se com o dia, da sua forma mais simples e direta possível. O dia vai acabando e eu vou ficando tipo, ok, pronto, já passou mais um dia, fiz o que fiz e não consegui fazer o que não fiz, enfim, deixa-me um pouco mais melancólica conforme o dia vai terminando. Mas eu tenho esta sensação, este sentimento em relação ao fim de tudo. Eu percebi nos últimos anos que eu tenho muito medo da morte, não pela morte em si, mas pelo... como é que eu ia te explicar? Pelo fim, lá está, eu pensar que um dia eu vou morrer e não vou estar cá e que não volto, é uma cena tão perpétua, percebes? Tipo, agora estou a falar tipo na primeira pessoa, se estás a ver. É uma coisa tão permanente que me assusta e é um bocado abstrata até, porque tudo muda na vida, não é? Tipo, nós somos uma pessoa hoje, gostamos de certas coisas, vestimos de certa maneira, e à medida que o tempo passa, inevitavelmente essas coisas vão se alterando, porque nós vemos outras coisas, não sei, os nossos gostos mudam, a nossa forma de encarar a vida muda e a forma que nós nos apresentamos também muda de acordo com isso, a maior parte das vezes. Então, nada na vida é estanque. Absolutamente nada, tipo as nossas relações, os nossos pensamentos, o sítio onde moramos. Então
é um bocado abstrato, pelo menos para mim, pensar em algo tão permanente e que não dá para voltar atrás, é irreversível, não é? Tipo, a morte é uma coisa tão estanque que, para além de ser uma coisa estranha, é uma coisa que me assusta, porque, eu adoro viver, não é? Apesar de todas as porcarias que existem, todas as pessoas parvas e tudo o que há de assustador no mundo, eu sou muito grata por ter tido o privilégio de nascer só e de viver neste mundo que é maravilhoso. Então, quando eu penso que isso um dia vai acabar, deixa-me bué triste, mesmo bué triste. Eu percebi que tenho muito medo disso e do fim das pessoas à minha volta. Enfim, e eu acho que esse fim é-me relembrar todos os dias conforme o dia vai acabando. Eu, ok, mais um dia que acabou, mais um dia que passou, que eu não vou poder voltar a viver, que eu não vou poder voltar a aceder, a não ser através de algumas fotografias que possa ou não ter tirado. Essa coisa dos momentos ficarem cristalizados no passado para sempre e lá está. Eu acho que sou inconscientemente, claro que eu não penso nisto de uma forma assim tão consciente e tão figurativa quase todos os dias conforme o dia vai acabando, mas inconscientemente é essa a sensação que me dá sempre, por isso é que há pessoas que ao final do dia começam a ficar mais produtivas. Por exemplo, o Ricardo é assim, ele é muito mais uma pessoa de noite do que de dias ou de manhãs. É assim a nossa maior incompatibilidade. E é uma coisa muito estranha para mim, porque eu sempre fui uma pessoa de acordar cedo, aproveitar bem o dia, e a partir do momento em que começa a escurecer lá fora, o meu ânimo começa a ir pelo cano abaixo. O que também não é fixe, né? Porque às vezes era fixe, sei lá, eu nunca gostei de sair muito por causa disso. Tipo, eu vou sair de casa às 8 ou 9 da manhã, que é quando eu normalmente, o meu cérebro desliga, quando eu fico em modo vegetal, só à espera que seja uma hora aceitável de ir dormir. Não mesmo, fiz isso meia dúzia de vezes na minha vida e percebi que não era mesmo para mim. Eu era tão chata nas nossas saídas à noite na universidade que eu percebi que mais valia ficar em casa, porque eu acabava por estragar a noite a toda a gente, porque eu mal entrava num bar ou numa discoteca, ao fim de meia hora eu estava a perguntar se ainda ia demorar muito, porque eu estava a apanhar uma seca descomunal. Portanto, olhem, é para partilhar isso. E hoje, apesar da minha noite não ter sido nada boa, como eu me deitei muito cedo, não sei porquê, ontem fiquei bem cansada e eu vou para a cama com o Duarte entre as 8 e as 8h30. E eu normalmente, o meu plano é sempre esperar que ele adormeça para eu depois poder ler um bocadinho ou ver vídeos no YouTube, enfim, tenho tentado ler mais do que ver vídeos antes de dormir. E pronto, fico à espera que ele adormeça para poder ter essas horinhas para mim, a fazer o que me apetece e também não me deitar muito cedo, porque depois o que acontece a maior parte dos dias é que chega ali entre as 2 e as 3 da manhã, se eu adormecer de facto às 8, 8h30, chega às 3 da manhã e eu já dormi bué tempo, então acordo sempre a essa hora, já farta de dormir, a desejar que seja amanhã e ainda percebo que tenho tipo 4 horas pela frente para ou dormir ou ficar a olhar para o teto. Então tenho sempre esses momentos assim e eu prefiro deitar-me ou adormecer um bocadinho mais tarde para tentar dormir de seguida. Nunca é de seguida, porque o Duarte acorda sempre para pedir-me a minha pelo menos 1 ou 2 vezes, mas pronto. E pronto, ontem à noite eu estava bem cansada, então ainda ele não tinha adormecido, já eu estava a adormecer. O que significa que eu dormi para aí das 8h30 até às 2 da manhã, o que é 6 horas, se não me engano. O que não posso queixar, até é uma boa quantidade de horas, tendo em conta que tenho um filho e que está doente e não sei o quê. Portanto, eu acho que é por isso que eu, apesar de ter tido uma noite má, estou espevitada e bem disposta. Pelo menos até agora. Vamos ver como é que depois do almoço começa a dar a moleza e tendo em conta que eu já estou acordada há tanto tempo, hoje devo ficar com sono bué da cedo. Espero não precisar de dormir uma sesta, porque eu detesto dormir. Aliás, eu adoro dormir, mas irrita-me ter de dormir. Eu, se pudesse, não dormia, porque acho um desperdício de tempo. Eu sou dessas. Mas adoro dormir e preciso dormir muito, por isso é engraçado. Desculpem, estou acelerada. O meu dia já começou há demasiado tempo. O que é que eu tenho mais para vos dizer? Eu não tenho feito grande coisa esta semana, porque, por um belo motivo, a minha melhor amiga de sempre, nós conhecemos desde o primeiro ano, portanto, há 21 anos, e até me custa dizer isto, porque sinto-me idosa ter uma amiga
há mais de 21 anos é coisa de idosa, não é? Ainda há pouco tempo eu tinha 21 anos de idade. Enfim, pronto, ela é a minha melhor amiga desde que eu me lembro e ela há muitos anos, para aí há 10 anos ou mais, que vive fora do país. Entretanto, ela decidiu vir passar uma temporada em Lisboa e eu estou tão contente, porque ela veio já há algum tempo, mas pronto, tem estado esta semana cá em casa. E tem sido bem fixe estar com ela e perceber que, apesar de tudo o que mudou e o tempo que passou e termos tido nestes últimos anos vidas e contextos e vivências tão diferentes, que ainda há uma parte tão grande que nos liga. Claro que somos pessoas diferentes e tem sido fixe agora, estando mais dias juntas, perceber essas diferenças e redescobrir-nos uma à outra e a nossa amizade, mas ela é mesmo daquelas pessoas que nunca sinto, apesar de passar muito tempo sem a ver, eu praticamente só a vejo uma vez por ano, e claro que vamos falando por mensagens e por WhatsApp e não sei o quê, mas às vezes passam semanas em que, pronto, não temos nada de espetacular para falar, mas apesar disso, sempre que nos vemos pessoalmente, nunca há aqueles momentos estranhos ou aqueles silêncios constrangedores, ficarmos sem tema de conversa, ou quando não há tema de conversa, o silêncio ser constrangedor. Eu nunca sinto isso com ela e é mesmo muito bom saber que tenho, apesar de tudo, apesar de todos os obstáculos na vida e da distância e não sei o quê, eu tenho esta amiga, a Simone, que a tenho no mundo. Tranquiliza-me saber que ela existe, pronto. E sempre foi uma coisa que eu há anos, sempre que ela faz anos ou não sei o quê, eu escrevo mensagens de parabéns, é sempre algo que eu digo, que é obrigada por existir, que é a frase mais clichê de sempre, mas que é tão sentida quando eu falo sobre ela ou com ela, que fico mesmo feliz por ela estar perto aqui finalmente e termos pelo menos um ano para vivermos na mesma cidade outra vez, estão a perceber? Opa, estou tão entusiasmada. E é bem engraçado ver também ela a lidar com o Duarte e o Duarte a lidar com ela. Ele gosta muito dela, mas é engraçado porque ele ainda não percebeu, ou ainda não fixou, ainda não descodificou como é que há de dizer o nome dela, nem percebeu bem o grau de parentesco. Então é muito engraçado que ele às vezes quer falar com ela e chama de avó, ou de pai ou de mãe, ainda não percebeu bem qual é o papel dela nesta família. É muito engraçado, mas ele gosta muito dela e quando acorda começa logo a perguntar por ela. É muito fixe ter estes amigos de casa que são literalmente família. Lá está, como costumam dizer, os amigos são a família que nós escolhemos. E eu escolhia há muitos anos e continuo a escolhê-la sempre. E pronto, olhem, aqui está a minha declaração de amor. E pronto, queria partilhar convosco que estou muito contente por ter uma grande amiga a viver aqui em casa durante algum tempo. Agora, coitadinha, está na fase de tentar encontrar casa para arrendar em Lisboa, que eu estou sempre a falar sobre isto, não é? Mas é que é ridículo e eu sei que há tanta gente que está a passar pelo mesmo e é tão difícil, os preços estão tão absurdos que nem parece real, tipo... Enfim, vamos cruzar os dedos e esperar que ela consiga arranjar o seu cantinho, por mais que eu goste de tê-la aqui, eu sei que ela quer ter o canto dela, a sua independência, a sua rotina, privacidade. Eu sei que isso, por mais que eu tente fazer com que ela se sinta o mais bem-vinda e mais à vontade, esta não é a casa dela e eu sei que ela sente isso tal como eu sentiria se fosse para a casa de um amigo meu. Portanto, estou muito entusiasmada e a cruzar-me toda para que ela consiga encontrar um apartamentozito rápido e que não faça com que ela tenha que vender um rim ou os 2 rins, né? Se bem que tendo 2 só dá para pagar 2 rendas, não é? Mas pronto, o que é que eu tenho mais para vos falar? Olha, se calhar falo sobre, não é uma recomendação, mas pode ser também. Esta semana aconteceu uma coisa que não me acontecia há bué de tempo, que é, eu deitei-me para, lá está, adormeci o Duarte, consegui não adormecer antes dele e disse, ok, vou ler só aqui uns capítulositos deste livro que eu tenho na cabeceira,
que é o livro da Marie, La Vie de Marie, que vocês devem conhecer quase certeza, que é uma das minhas grandes amigas também. E pronto, eu decidi comprar o livro dela em pré-venda porque, lá está, queria ler e tinha curiosidade, e também porque queria apoiá-la neste marco e neste projeto. É sempre fixe, tipo, lançar um livro é uma cena brutal. Então, pronto, comprei o livro e obviamente fiquei logo com curiosidade de o ler. Então, pronto, peguei no livro, ok, vou ler aqui só umas quantas páginas até me dar sono. E eu não consegui parar de ler o livro até acabar. Eu tive 2 horas, acho eu, 2 horas para ler o livro, e cheguei ao fim e fiquei tipo, ok, supostamente devia só ter lido um bocadinho, e li tudo sem conseguir parar. E um dos motivos para isso ter acontecido é, claro que aquilo não é um livro de literatura, não é uma obra literária que vai ganhar Nobel da literatura, não é? Mas está bem escrito, até porque foi escrito, é uma parceria da Marie com uma escritora que é a Virginia Lopes, que basicamente elas foram colegas de casa no Big Brother, aproximaram-se, ficaram amigas e decidiram fazer este projeto em conjunto. Então o livro está bem escrito e é uma forma de entrar um bocadinho na cabeça e no mundo, nas vivências e nas memórias da Marie. A maior parte das histórias que ela partilha no livro, ela já partilhou comigo ao vivo. Então foi assim uma forma, e por isso é que me prendeu tanto, porque estava a ouvir, entre aspas, outra vez tudo aquilo que ela já me tinha contado, mas obviamente dito por outras palavras, até porque nós escrevemos de forma diferente daquela que falamos. E por eu conhecê-la e por já ter ouvido grande parte daquelas histórias, estava a sentir assim uma sensação de conforto, né? Como se estivesse literalmente com uma amiga ao lado a falar comigo, e foi muito bom ler assim os pensamentos dela. Ela é uma pessoa muito, muito, muito especial, e desde que eu a conheço que me surpreendi isso nela, e lendo o livro ainda voltei a relembrar-me disso, que é o quão impressionante é ela se ter tornado uma pessoa tão cheia de amor, quando a vida foi tão difícil e tão injusta para ela, e outra pessoa qualquer no lugar dela, no contexto que ela viveu e as vivências que ela teve, tornar-se-ia provavelmente uma pessoa amarga, revoltada com a vida e provavelmente não muito agradável. E a Marie tornou-se o oposto daquilo que fizeram com ela, e eu acho isso super, super, super inspirador. E ela é uma pessoa, eu gosto muito dela, eu acho que vocês sabem disso e acho que dá para perceber. Eu sinto que ela é uma irmã mais nova que eu encontrei no mundo, e tenho um carinho muito grande, por mais que não consigamos estar juntas muitas vezes, até porque a vida dela e ela é muito caótica. E vou espirrar. Desculpem, estou com um ataque de alergia. Para além da noite desgraçada que tive, ainda estou com alergia. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Que sim, que embora eu não consiga vê-la, porque ela é uma pessoa muito caótica, ela tanto está a falar de unicórnios e coelhinhos, como a seguir está a contar uma história de vida super pesada e difícil de ouvir. Estar acompanhado da Marie é estar nos extremos constantemente, e não digo isto de uma forma pejorativa, muito pelo contrário. Ela é uma pessoa riquíssima, e eu acho que, lá está, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter na minha vida e de poder dizer que é minha amiga. E portanto, olhem, fica aqui a dica, não era a recomendação desta semana, mas pode passar a ser, se tiverem interesse de comprar o livro dela. É assim um bilhete de entrada livre à cabeça dela, à forma como ela pensa, e apesar de tudo, ela de vez em quando escrevia e escreveu frases naquele livro, ou colocou perguntas e questões que realmente me fizeram pensar. Portanto, acho que não perdem nada em ler o livro dela. E pronto, estão a apoiar uma pessoa que é muito talentosa e que muitas vezes é descredibilizada pela aparência dela, porque ela tem uma aparência muito excêntrica, extravagante, e eu acho que muita gente não a leva a sério muito por causa disso.
mas ela tem muito talento e tem muito para dar e acho que só precisa assim de uma oportunidade a sério. E eu espero que este livro seja o início disso para ela, porque eu só quero que a vida lhe corra bem, porque ela já passou por muita merda nesta vida. Pronto, vou ter que me assoar. Desculpem, pessoal, eu vou tentar afastar-me o máximo possível do microfone para vocês não terem que lidar com isto. Mas pronto, passamos então ao amor e ódio de estimação. Hoje tenho os dois. Eu acho que tenho tido sempre os dois, não é? Eu acho que quando escrevo as notas que quero falar no podcast, acho sempre que vou só dizer um e depois acabo por me lembrar de outras coisas conforme vou falando. Mas pronto, o amor de estimação desta semana são plantas. Eu acho que não é novidade para ninguém o facto de eu gostar de plantas. Aliás, acho que neste cenário dá para perceber que eu gosto de plantas, não é? Mas, eu espero não estar desfocada. Está-me a irritar porque eu acho que... Esperem, eu vou tentar não parar de falar. Desculpem, com licença. Só porque eu sei que para quem gosta de ver isto com a imagem, se eu tiver com a cara desfocada vai ser só a coisa mais irritante de sempre. Foca-te, 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 foca-te. Não estou a focar. Vou ter que chamar o Ricardo. Eu não acredito. Esperem aí. Eu provavelmente vou ter de fazer um corte, desculpem. Pronto, desculpem lá. E desculpem lá se estes primeiros minutos eu estive desfocada. Eu acho que sim. Que raiva. Mas eu não vou... Desculpem. Eu não vou repetir. Porque já falei... 19 minutos e a vida é curta para eu repetir isto novamente. Estava a dizer que o meu amor de estimação desta semana são plantas. Foi uma coisa que eu nunca liguei grande coisa. Claro que eu sempre gostei de ver flores e plantas nas casas de toda a gente. A minha avó sempre teve plantas em casa. Mas só quando eu comecei a morar sozinha com o Ricardo é que eu percebi o quanto eu gosto, o quanto me traz paz e conforto e... Também acrescentando a isso o quão... é uma forma de decorarmos a casa bué fácil e minimamente barata. Claro que há plantas caríssimas, não é? Mas também há plantas super baratas e se vocês, imaginem, se forem ao Continente, ao Pingo Doce, eles normalmente têm, ao Lidl, têm bué plantas também constantemente, conseguem comprar plantas muito baratas. Se forem para plantas pequeninas, também são sempre mais baratas do que as plantas maiores, não é? Obviamente. O IKEA também tem bué plantas, é lá que eu compro a maior parte. E lá está, conseguem decorar. É uma forma de darem alma e conforto a uma divisão sem ter que gastar grandes quantidades de dinheiro em mobiliário. Pelo menos, eu decoro a casa, eu meto sempre a mobília estritamente necessária, até porque eu não tenho muita tralha para encher móveis, felizmente, e depois ponho-me logo a imaginar encher todos os buracos, todas as prateleiras e recantos com plantas. Eu só não tenho mais nesta altura porque... Lá está, tendo um bebê, as despesas aumentam e às tantas eu tenho que escolher entre comprar plantas, terras e vasos ou comprar roupa, brinquedos e livros. Estão a perceber? Então, já tive muito mais plantas, entretanto, algumas foram morrendo, outras os meus gatos destruíram. Eles não são muito destruir plantas, mas de vez em quando atacam algumas. Eu acho que neste momento, eu estive a contar ainda agora e tenho 27 plantas em casa, o que para mim é muito pouco. Eu já tive muito mais e quero ter muito mais, mas estou a tentar ir com calma, até porque o Ricardo, não é que ele seja contra, ele gosta muito de plantas, mas não cuida delas, quem cuida sou eu, até porque me dá muita paz aquele momento em que eu vou ver se está tudo ok, que vou regar, que vou tirar alguma... folha que esteja seca e precisa ser cortada. Ou adoro propagar plantas, porque, conseguem ter plantas grátis e multiplicar infinitamente. Eu adoro isso. Só não faço mais, porque primeiro, obviamente, não posso estar sempre a cortar plantas para propagar e matar a planta-mãe, não é? E depois porque também não tenho vasos que cheguem, e os vasos são minimamente caros. Nem tempo e paciência para me estar constantemente a sujar com terra. Juro que se não fosse isso, se fosse um processo mais limpo, eu tinha o triplo das plantas neste momento, muito provavelmente. Mas pronto, às vezes o Ricardo acha-me meio ridícula por eu estar sempre a querer plantas novas. Então eu tento me controlar um bocadinho, para ele não se desapaixonar de mim. Estou a gozar. Mas tento ir com calma, até porque...
epá, eu acho que uma pessoa deve ir com calma na vida em tudo, ter equilíbrio e afins. Mas adoro plantas, mas depois há sempre, imaginem, normalmente há pessoas que gostam de plantas, mas que ou não têm tempo, ou dizem que não têm jeito, e as pessoas dizem sempre, ok, então mas se queres plantas e se não sabes cuidar delas, começa sempre por comprar cactos ou suculentas, porque requerem uma menor manutenção. E eu juro-vos, eu considero que tenho muito jeito para plantas, e todos os cactos e todas as suculentas que eu já tive na minha vida não duraram mais de um mês. Eu matei-os todos e eu não sei porquê. Tipo, os primeiros quase certeza foi porque os afoguei, porque estou habituada a plantas normais, entre aspas, e se calhar dei água a mais. Mas a partir desse momento eu percebi, ok, não posso dar tanta água, e passei muito tempo, tive cuidado com isso, e morreram sempre, começam logo tipo a mirrar ou a largar folhas. Isso também me acontece sempre com uma planta que se chama ficus. Quem não percebe de plantas neste momento está a apanhar o maior tédio da vida, mas olhem, faz parte. Pronto, também já tive 2 ficus no espaço de um ano e as 2 morreram. Uma durou tipo um mês, a outra durou também um mês. E começa a perder as folhas e ficar amarela e morre e fica só um espeto, que é como ela está. Eu ainda não joguei fora porque eu estou na esperança de que surjam folhas novas naquele espeto que parece mais ressequido que uma uva passa. Portanto, duvido que aconteça, mas a experiência não. A esperança é a última a morrer. Mas se tiverem dicas para não matar ficus, eu aceito. Passamos então ao ódio de estimação, que é guardar roupa depois de a pôr a lavar. Tipo, eu não me importo nada de pôr roupa a lavar, até me dá alguma satisfação, tipo, enfiar tudo dentro da máquina, meter o detergente e não sei o quê. Também, tipo, não amo, mas também não me importo muito de estender a roupa, de pôr a roupa no estendal, mas arrumar a roupa depois dela estar seca, eu odeio com todas as minhas forças. E uma coisa que acaba por acontecer por causa deste meu ódio é procrastinar esse momento. Então, às vezes a roupa já está seca e eu continuo a deixá-la no estendal. Tipo, fiz-me de burra e faço de conta que ela ainda está úmida quando ela já está seca há imenso tempo. Então, eu acho que já cheguei a ter roupa pendurada no estendal na boa 2 semanas. Só porque não me apetece pegar nela e distribuir pelas várias gavetas e armários. Então, é uma cena que não sei explicar. É daqueles ódios que não faz grande sentido. É só bué aborrecido. Acho que esse é o grande problema. Então, já tentei fazer um pacto com o Ricardo, porque ele disse-me que não se incomoda assim tanto com essa parte da tarefa. Então fizemos o pacto de que sou eu que ponho a lavar e até posso ser eu a estender, mas depois é ele que arruma nos armários. E eu estou bastante satisfeita com esta situação, com esta decisão. E outra coisa que é bué irritante, que não é o ódio de estimação, mas está relacionado, é tipo quando uma pessoa não tem, como é o meu caso, não tem máquina de secar a funcionar e temos que pôr a roupa a secar no estendal e está a chover ou está bué úmido, que é como tem estado nas últimas semanas. Então aconteceu 2 vezes seguidas eu fazer uma máquina cheia de roupa, pôr a secar, demorar tanto tempo a secar que chegou ao ponto da roupa voltar a cheirar mal. Aquele cheiro, toda a gente sabe, aquele cheiro, a umidade da roupa, que acontece nestes casos, que é quando uma pessoa põe a secar e aquilo não seca rápido o suficiente, ou naquelas situações em que pomos a roupa a lavar e esquecemos completamente que ela existe, e passam-se dias ou demasiadas horas em que a roupa fica esquecida, molhada dentro da máquina e fica aquele cheiro demoníaco e que é tão difícil de sair. Isso aconteceu-me 2 vezes. Não esquecer-me da roupa dentro da máquina, mas o demorar demasiado tempo a secar, até ficar mal cheirosa. Então, gastei água, gastei luz, gastei tempo à espera que a roupa secasse. Ela não secou, ficou a cheirar mal e eu tive que levar a roupa a uma lavandaria self-service e ainda gastar, tipo, 5 euros para secar a roupa. E tive que voltar a lavá-la em casa, portanto ainda gastei outra vez água e luz. E irritou-me solenemente.
Olha, é uma das coisas que eu não gosto de inverno. Eu que sou amante de inverno, é uma das coisas que realmente no verão é bué da fixe, porque vocês metem de manhã, à tarde a roupa está seca, é brutal. Mas pronto, ninguém é perfeito, incluindo o inverno, não é? O inverno tem este calcanhar daqueles, e o outro calcanhar daqueles é o facto dos dias serem tão curtos. Se bem que agora acaba por não me influenciar assim tanto, porque os meus dias acabam às 4 da tarde. A partir das 4 da tarde, o Duarte está em casa e ninguém mais faz grande coisa de produtiva, a não ser tomar conta dele e brincar com ele e não sei o quê. Não que isso não seja produtivo e não seja bom, mas não é para nós. O que acaba por ser um bocado problemático, não é? Porque estes tempos em família e ver uma criança a brincar e a desenvolver devia ser uma parte entusiasmante do nosso dia, não é? E eu tento pensar assim a maior parte do tempo, mas a verdade é que na maioria dos casos é só aborrecido, vou ser honesta. Tipo, eu amo e claro que ele é super engraçado e há momentos que nós nos fartamos de rir com as coisas que ele faz e diz e a forma como ele brinca. Mas não nego que a maior parte dos dias o que me apetece é estar a ver um filme descansada, percebem? Quem diz a verdade não merece castigo. Não me caiam em cima de mim por eu estar a confessar isto. Não quero dizer que eu gosto menos dele por não amar brincar com ele. Isto é uma coisa que eu já falei com o Ricardo várias vezes, que eu sinto que não tenho muito jeito para brincar com ele. Eu sinto que eu sou muito mais a mãe de... Por exemplo, o Ricardo é o pai brincalhão, ele tem muito jeito, muita paciência para estar na galhofa com o Duarte. Eu já não tenho tanto, eu sinto que sou mais a mãe que cuida, a mãe que organiza as coisas, a mãe que dá miminhos, tanto que normalmente quando ele se aleija, ele recorre mais a mim do que ao Ricardo, e não quer dizer que gosto mais de mim do que dele, mas sim, temos papéis diferentes, o que acaba por ser fixe, não é? Um equilíbrio, uma forma de nos ajudarmos um ao outro. Se calhar o Ricardo tem muito mais dificuldade na questão logística da coisa, em, sei lá, coisas pequeninas. Por exemplo, quando o Duarte tinha o cabelo comprido e tínhamos que pôr-lhe um totó todos os dias, era sempre eu que fazia, porque eu tenho mais prática. O Ricardo não tem cabelo comprido, não é? Então eu não sabia bem fazer um totó. Coisas assim pequeninas em que eu sou melhor, então sou eu que faço, outras em que ele é melhor, então é ele que faz. É ele que dá banho ao Duarte sempre, porque não se importa de ir para dentro da banheira com ele, nem se molhar, e enfim, eu aborreço mais com esse tipo de coisas. Mas sim, às vezes tento mudar um bocadinho o chip e pensar, e relembrar-me do quão importantes são esses momentos, não é? Em família. Enquanto ele é pequenino, que ele não vai voltar a ser bebé outra vez, ele não vai voltar a ter estas primeiras vezes outra vez, e o privilégio que é poder presenciar e participar nisso, não é? Só que no dia-a-dia nós estamos cansados, saturados, queremos fazer outro tipo de coisas, e como é uma parte da minha vida que ficou tanto em stand-by, essa questão do lazer, do assistir a uma série no sofá até às tantas, ver um filme, é algo que eu não faço praticamente desde que o Duarte nasceu. Tenho muitas saudades, né, dessa parte, como é que eu ia te explicar? Espontânea, era isso que eu queria. Essa parte espontânea da vida, de podermos fazer e até às horas, fazer o que quisermos, até às horas que nos apetecer. Mas pronto, faz parte de ser pai, não é? E de ter filhos, e eu sabia disso no momento em que... Eu sabia disso antes de engravidar. Eu lembro-me perfeitamente de pensar e dizer ao Ricardo Fogo, eu quero mesmo ser mãe, mas eu tenho mesmo noção de que eu vou ter bué de saudades da nossa vida só os dois. E confirma-se. Por mais que eu seja muito feliz com a existência do Duarte e já não imagino a minha vida sem ele, não torna as coisas mais fáceis. Só nos ajuda às vezes a ultrapassar assim os momentos mais baixos. Mas pronto, não quero que este episódio de repente fique uma coisa demasiado downy sobre maternidade na mesma. Eu tento sempre fugir, e se calhar tentando não exagerar, acabo por pecar por defeito em falar sobre as questões de maternidade e não sei o quê, que sempre foi algo que eu adorei e que continuo a adorar, e é muito central na minha vida. Só que eu tenho tanto medo de estar sempre a falar sobre o mesmo tema e de que vocês achem uma seca, que eu evito ao máximo falar sobre este tipo de temas. Mas pronto, se vos incomodar, digam. Se não vos incomodar, digam também, para eu saber se é ok ou se é para continuar a evitar. Desculpem. Vou deixar também aqui a recomendação da semana, que é um podcast chamado Bar Aberto.
que é do Diogo Faro e da Guadalupe. Eu não sei qual é o nome dela. Espera, eu vou ver aqui num instante no Instagram. Guadalupe Amaro, que é uma rapariga incrível, fala muito sobre as questões LGBT, questões sobre transexualidade, até porque ela é uma mulher trans, e é muito fixe ter alguém nas redes sociais cá em Portugal a falar sobre as coisas que ela fala. Então, muito por causa dela, eu tinha curiosidade de ouvir o podcast que ela tem juntamente com o Diogo Faro, e ouvi 2 episódios esta semana e gostei muito dos 2. Um foi com a Tripeirinha, que é outra pessoa que eu adoro no Instagram. Lá está, estávamos a falar sobre amor de plantas. Quem gosta de plantas é obrigatório seguir a Tripeirinha, que ela é a rainha das plantemanas, como ela diz. Ela tem centenas de plantas em casa e percebe mesmo a nível científico do que está a falar, dá dicas muito boas. Tenho aprendido muito com ela e ela aguça ainda mais este meu amor por plantas e a vontade de ter cada vez mais, porque eu olho para a sala, para o quarto, para a cozinha dela, tudo verdinho, lindo, maravilhoso, e quero fazer igual, não é? Portanto, ouvi o podcast dela, o episódio com ela, e ouvi o episódio com a Joana Guerra Tadeu, que também deixo como recomendação, que tem um Instagram muito voltado para a questão do ativismo ambiental. Portanto, ela também dá dicas e informações muito importantes, e eu gostei muito do episódio dela, especialmente porque ela deu muito boas notícias. Não foi só um episódio a falar sobre a crise climática em que uma pessoa fica com a ansiedade lá em cima. Claro, também se falou nos problemas e em tudo o que ainda há por resolver, mas ela focou-se maioritariamente nas coisas boas que também estão a acontecer e que nos dão um bocadinho de esperança de que as coisas, se nós quisermos e nos esforçarmos, estão e podem melhorar. Então, deixo aqui esta recomendação, não só do podcast, lá está, deixo destes 2 episódios, porque foi os 2 episódios que eu ouvi, por conhecer as pessoas em questão, as convidadas, fui logo ouvir estes, mas eles têm muitos episódios por ouvir. Portanto, olhem, deixo aqui a recomendação. Vocês sabem que eu amo podcasts e estou sempre a ouvir. E pronto, olhem, podemos se calhar passar para a curiosidade aleatória que me deixou de boca aberta. É bastante, literalmente, aleatória, daí o nome da rubrica ser esse. E pronto, sabiam que sabem qual é o livro mais imprimido do mundo? Vocês devem estar a pensar ou a palpitar, tipo a Bíblia, o Corão, algo desse género. E teriam razão até há algum tempo, porque estes 2 livros foram ultrapassados e neste momento o livro, vamos chamar livro, não é bem um livro, mas pronto, mais imprimido no mundo inteiro é, rufem os tambores, o catálogo da IKEA. É verdade. Eu estava à espera de qualquer livro menos deste, tipo, sei lá, o Ensaio sobre a Cegueira, o Retrato de Dorian Gray, assim, grandes clássicos. Nunca esperei que a coisa mais imprimida no mundo fosse o catálogo da IKEA. Segundo eu estive a pesquisar, são cerca de 200 milhões de cópias em circulação todos os anos. O que, para além de impressionante, é preocupante, porque é demasiado papel IKEA. Se bem que eu acho que ontem vi uma notícia a dizer que eles estavam a tentar fazer a transição para que o catálogo seja maioritariamente entregue às pessoas em formato digital. E espero mesmo que isso seja verdade, porque, come on, demasiado papel. E eu acho que a maior parte das pessoas não liga àquilo. Pelo menos, eu acho que nunca sequer trouxe um catálogo de IKEA para casa. Porque, se eu quero ver cenas de IKEA, eu vou ao site desde sempre. Ai, desculpem. Mas pronto, não deixa de ser uma curiosidade engraçada. Pronto, ficam aqui com isto. Façam com isto o que vocês bem entenderem. Se tiverem um primeiro date e tiverem naqueles momentos constrangedores, aqueles silêncios de cortar à faca, podem sempre soltar com esta da manga e pronto, dá para pelo menos 30 segundos de conversa. Ai, pronto. Hoje sinto que não vai ser um episódio tão longo como os últimos. Peço desculpa, não estou tão inspirada. Deem também um desconto. A minha noite foi atribulada. Portanto, vamos passar já à frase lindinha da semana para terminar. E embora eu já tenha trazido uma frase desta pessoa, eu achei por bem esta semana trazer novamente, porque
ontem foi o aniversário do que seria o 100º aniversário de José Saramago. Tentei dizer esta frase de uma forma pomposa, saiu tudo ao lado, mas vocês perceberam a ideia. Se fosse vivo, José Saramago faria ontem 100 anos, então vocês sabem que eu sou muito fã, obcecadíssima, tenho uma tatuagem no braço com a cara dele, portanto acho que isso explica muita coisa. E é sempre uma coisa boa ler coisas dele, ler frases que ele disse, ler livros que ele escreveu. E ontem adorei o facto de ontem ser o centenário dele, porque as redes sociais estavam cheias de publicações sobre ele. Eu abri todas as que vi, sou honesta, vou confessar. Portanto, foi para mim um dia bom nas redes sociais. E por acaso é uma coisa que eu disse ontem ao Ricardo, que eu me esqueço que ele está morto. Esqueço-me mesmo bué de vezes, porque pá, eu gosto tanto dele e ele está sempre constantemente no meu pensamento. Lembro-me de cenas que vi dele, e ainda no outro dia falámos sobre o documentário dele, José e Pilar, maravilhoso, lindo, vejam se puderem. Recomendação, mais uma. Então pronto, eu acho que as pessoas, e ontem eu partilhei uma publicação dele que dizia: deixar coisas feitas é uma forma de eternidade, ou de continuar vivo. Não me lembro das palavras ao certo, mas era isto que ele queria dizer. E com ele realmente é uma coisa que eu sinto, porque como volta e meia leio livros dele, volta e meia leio frases que ele disse, opiniões, ele para mim continua vivo. E de repente eu lembro-me que ele já não está vivo, já há bastante tempo. E fico meio tipo, é verdade, nem me lembrava, e fico triste, como se tivesse acabado de descobrir. Mas pronto, ontem foi um dia de celebração, então quis manter, achei que fazia sentido trazer uma frase dele. Então a frase que eu tenho aqui dele é: a vida é assim, está cheia de palavras que não valem a pena, ou que valeram e já não o valem. Cada uma que ainda formos dizendo tirará o lugar de... desculpem. Eu juro que estou lerda que nem uma alface. Vou recomeçar porque esta frase é linda e eu pareço uma maluca a ler. Frase de José Saramago para terminar este episódio, que está all over the place. Peço desculpa, a qualidade não é a melhor. Estou já a fazer os disclaimers todos antes de me despedir no fim. Vamos lá. A vida é assim, está cheia de palavras que não valem a pena, ou que valeram e já não o valem. Cada uma que ainda formos dizendo tirará o lugar a outra mais merecedora, que o seria não tanto por si mesma, mas pelas consequências de tê-las dito. Pronto. Espero que tenham gostado da frase, do podcast e da minha lerdeza hoje. Não se faço ideia sequer se esta palavra existe, mas é sempre um prazer gravar estes episódios e sentir que estou convosco um bocadinho, por mais que eu ainda esteja no passado e vocês já estejam no futuro ao ouvir isto, o que é sempre uma coisa muito engraçada nos podcasts. Mas pronto, gosto muito de vocês e vemo-nos para a semana para mais um episódio. Tchau, tchau!